Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Já parou para pensar se cidadania combina com exclusão? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Vem comigo! Eu sou Alexandra Sombra, professora de filosofia, e hoje vou conversar um pouquinho com você sobre cidadania e exclusão, olhando para toda a história. Primeiro, vamos entender o que é cidadania. Nós temos aqui uma imagem com diversas palavras que nos dá essa ideia com uma forma muito diversa. Cidadania são direitos, são deveres, é para todos, participação, democracia, envolvimento, comunidade, exercício, forma, expressão, consciência. Cidadania é, de fato, o conjunto de direitos e deveres das pessoas que habitam uma cidade. Mas será que todos são, de fato, cidadãos? Cidadão é a pessoa que mora ali, é a pessoa que nasceu ali, é a pessoa que se mudou para aquele lugar. Quando a gente vai entender esse conceito, essa ideia, como é que a gente pode fazer para que a nossa compreensão seja a mais ampla possível e para que tenhamos um repertório e uma bagagem mais assentada em argumentos concretos. Então, vamos começar olhando para a antiguidade. Na antiguidade, a ideia de cidadania surge nas polis, que eram as cidades-estados. Porém, somente os homens livres e nascidos naquelas cidades eram considerados de fato cidadãos. Ficavam de fora dessa concepção as mulheres, os estrangeiros, os escravizados. Esses não poderiam opinar nas decisões, nas deliberações e tampouco ter espaço de fala no ágora, que era o espaço público dessa convivência, desse debate. A cidadania, para os gregos, portanto, podia ser sim considerada como privilégio desses homens que estavam ali participando dessa fala pública. É muito importante também a gente entender que a maioria, ou que a parte mais importante desse espaço de fala, era para os homens que tinham melhor poder aquisitivo, não para todos numa situação de isonomia. Em Platão, cidadania significava uma adequação de funcionalidade dentro da sociedade. Cada indivíduo deveria se ocupar de uma atividade conforme a disponibilidade da sua alma. E aí nós temos uma teoria muito importante de Platão, que vai dizer que as pessoas são divididas, né, na sociedade de três formas. Como que eu vou conseguir fazer essa divisão? Há pessoas que são mais propensas ou que têm uma habilidade maior para produções materiais, para as coisas feitas à mão, para o trabalho. Essas pessoas que são dadas a essa ideia, elas teriam uma alma de bronze, uma alma mais resistente, robusta, pronta para isso. Aquelas outras que têm habilidades de negociação, de estratégia, que pensam além e que têm um espírito mais propenso para a guerra e para a defesa, elas teriam uma alma mais elevada, consegue perceber? Elas são movidas por essa ação, por esse ímpeto. Essas pessoas teriam a alma de prata. E aquelas que conseguem se elevar ainda mais no debate, no entendimento da cidade, no entendimento de todas essas relações, esses seriam os magistrados e também os filósofos. Então, a cidadania, ela seria composta por todas essas pessoas aí dispostas dentro desses grupos sociais. Desse modo, haveria uma cidade perfeita, uma cidade justa. Já em Aristóteles, a cidadania está atrelada à vida coletiva. O homem é um animal social. Porém, Aristóteles já tem ali uma ideia de que a vivência social, a cidadania, deveria ser dos homens nascidos na cidade, com as condições intelectuais e econômicas similares, por igualdade. Então, a cidadania grega, que é considerada e que é falada como a mais potente, ela é, na verdade, excludente, ela é, de fato, seletiva, e isso é muito importante de se ater. Na modernidade, a cidadania surge como um conceito de direito universal, que é ali fortalecido na teoria lá na Revolução Francesa. E aí a gente tem como grandes teóricos importantes Hobbes,
Locke, Rousseau, Montesquieu, defendendo a ideia de que todos nascem livres e iguais e que, portanto, devem fazer parte dessa sociedade, devem deliberar, devem falar. Mas aqui ainda nós estamos vendo um perfil de cidadania ligado à questão do masculino, do gênero masculino. Né? A forte discussão pela participação política, ela é proposta ali por Rousseau, que vai trazer a ideia de uma democracia participativa, deliberativa e também de uma vontade geral, para que haja uma cidadania, para que haja igualdade e que não haja uma diferença por conta dos meios sociais. Não é porque eu tenho uma condição social inferior que eu não vou participar. Então, Rousseau já traz uma abertura um pouco maior, quebrando um pouquinho da ideia da desigualdade social. No fim da modernidade, nós vamos ter diversas críticas e diversos pontos importantes, especialmente para aquela sociedade burguesa que tanto pleiteou a participação na vida política, né? E Marx vai dizer que a igualdade da lei não é garantia real para que haja uma igualdade efetiva e de participação das pessoas. O novo modelo econômico, o novo modelo que estruturava a sociedade, que é o capitalismo, ele trouxe no seu bojo a exclusão social. Como é que alguém que trabalha tantas horas, que não consegue pensar, que não tem a mínima condição de vida e que nas suas relações materiais concretas está em desigualdade, como que ele vai poder falar sobre política? Como ele vai poder falar sobre o coletivo? Então, Marx entende que a cidadania moderna vai nascer, sim, como essa desigualdade estrutural que vai ventilar toda a condição que vai chegar na gente. No século XX, nós temos uma ampliação dos direitos e nós temos também novas formas de exclusão. E aí nós temos o clássico de Marshall, que vai escrever uma obra chamada Cidadania e Classe Social, onde ele vai dividir a ideia de cidadania em três dimensões. A dimensão dos direitos civis, que é a liberdade individual, os direitos políticos, que é a questão do voto e da participação, e os direitos sociais, que são educação, saúde e trabalho. Nessa ideia aí dos direitos surge o conceito de estado de bem-estar social. E o que é o estado de bem-estar social? São condições dadas à população nos benefícios sociais por meio dos equipamentos públicos, para preservação, para melhoria da vida. Então, nós temos a saúde pública, nós temos os grandes movimentos de vacinação, de controle de natalidade, de cuidado com as doenças coletivas que podem, né, causar muitas mortes. Nós também vamos ver nascer aí os benefícios de aposentadoria, benefícios outros para os trabalhadores, para que eles de fato participem bem de uma sociedade. No entanto, esse mesmo poder e esse mesmo estado de bem-estar social, ele trouxe um controle sobre os corpos, né? E todo aquele que não quisesse estar ali atento, que estivesse ligado, atrelado a isso, ia estar automaticamente fora das caixinhas. Então, a exclusão é percebida por Foucault de forma muito sutil, porém, ela acontece. Há uma vigilância, há um controle, há um domínio sobre os corpos chamado biopoder, que vai perceber aqueles que não vão se encaixar nos perfis esperados. Outro crítico muito importante dessa sociedade vai ser Zygmunt Bauman, que vai trazer o conceito de modernidade líquida, explicando que hoje a sociedade está produzindo, né, pessoas agora como os produtos, uma descartabilidade das pessoas que não performam, que não consomem, que não estão ali de acordo com o que é esperado desse mercado. E nós temos ainda um outro autor com uma crítica muito mais ampliada do que o Bauman, que é o Bill Churran, que vai falar sobre a sociedade do desempenho. Essa sociedade que traz contradições profundas sobre exclusão interna, eu não me sinto pertencente a este mundo, e a ideia de performar, né? A ideia de aparecer, de ser, de atender a tudo aquilo que me pedem. Então, eu não consigo performar nem na minha participação política, eu não consigo performar na vida social,
porque eu ainda tenho dimensões de trabalho e sobrevivência que eu preciso me segurar e me sustentar para eu poder existir. Quando a gente traz tudo isso para o contexto brasileiro, nós temos a cidadania pautada na Constituição de 1988, que amplia os direitos sociais, que marca a cidadania formal do Brasil, que abre espaço para as mulheres, isso é bem importante, mas nós ainda ficamos com desafios reais, ainda decorrentes da ideia de cidadania, que são a desigualdade social, o racismo estrutural, a exclusão digital e o acesso desigual à educação. Então, quando nós pensamos em cidadania como garantia, nós temos todos esses contrapontos aqui no entorno, falando que essa cidadania ela vem permeada de desigualdade e de falta de estrutura para que ela realmente se efetive. Ter em mente todas essas ideias com seus contrapontos vai te ajudar, com certeza, a escrever textos mais críticos, mais elaborados e mais interessantes, e também estar atento às questões que vão aparecer tanto de história, como de sociologia, filosofia e, quiçá, geografia. Gostou dessa dica? Fica atento para as próximas. A gente se encontra. Um grande abraço e tchau, tchau.